Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes e eu sou professor da PUC Minas e da Escola Superior Dom Helder Câmara. E hoje, no dia 27/4/2020, vamos lecionar um conteúdo que se chama Tutela Provisória para os alunos do Processo Civil 1 da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Informo a todos os presentes na conferência que vocês estão gravados e que essa gravação será posteriormente disponibilizada no YouTube para que todas as pessoas possam revê-la, possam revisar o conteúdo. Tá? Então, dito isso, vamos começar sobre as explicações básicas sobre tutela provisória. Quando nós falamos de tutela provisória, senhor, tutela provisória nada mais do que uma decisão proferida, às vezes liminarmente, às vezes no curso do processo, com o objetivo de acautelar o direito das partes. E quando eu falo acautelar o direito das partes, a gente já coloca e já deixa claro aqui para vocês que a tutela provisória pode ser requerida tanto pelo autor, não é isso, quanto pelo réu, caso ele tenha formulado reconvenção. Em alguns casos, quando o processo é dúplice, quando nós temos aí pedidos contrapostos dentro de um processo, ainda assim é possível formular pedido de tutela provisória pelo réu sem a apresentação de reconvenção. Mas a regra geral é que o réu só pode formular o pleito de tutela provisória caso ele tenha apresentado reconvenção. Nós sabemos que no CPC 15, que é a Lei 13.005, nós tivemos o quê? Uma substituição do processo, que se chamava de processo cautelar, pelo Instituto da Tutela Provisória. E essa tutela provisória, ela apareceu, então, seja como uma técnica para efetivar o direito, no caso de urgência, ou para efetivar o direito da parte, no caso de manifesta evidência. Então, quando a gente fala de manifesta evidência, estamos falando claramente que existe altíssima probabilidade de reconhecimento do direito material a favor de uma das partes. E aí, então, nós temos essa primeira subdivisão, que é a tutela de urgência e a tutela de evidência. Nós sabemos ainda o seguinte, que as características do antigo processo cautelar, pelo menos as características doutrinárias, elas foram incorporadas dentro do Instituto da Tutela Provisória. E ao serem incorporadas dentro desse Instituto da Tutela Provisória, nós temos ainda essa característica que vem embutida no nome, né, a provisoriedade, né? Então, essa é a provisoriedade, significa o seguinte, né, que a decisão ela vai ter um tempo de duração, né? E que ela pode ser revogada a qualquer tempo do processo. Então, a regra geral é que a provisoriedade significa que a decisão de tutela provisória vai ser uma decisão interlocutória e ela vai valer até a prolação da sentença, porque quando houver a prolação da sentença, nós vamos ter a substituição da tutela provisória por uma tutela definitiva. Então, isso mostra aqui para vocês o seguinte, que é uma decisão proferida no curso do processo com o objetivo, né, de eliminar uma situação de perigo de direito para um dos litigantes, né, ou mesmo para assegurar a existência útil do processo, né, ou seja, para evitar o crescimento do direito de ação propriamente dito. E nós temos ainda a terceira modalidade, então, que seria necessariamente a alta probabilidade de direito da parte ou mesmo as manifestações protelatórias do réu em detrimento das manifestações do autor. Então, eu já adianto para vocês que nós falamos de uma análise de cognição sumária. Então, quando a gente fala de cognição sumária, nós estamos falando que é aquela cognição sem a ampla dilação probatória e, às vezes, sem a existência do contraditório da parte ré.
que nós estamos falando, então, sem o contraditório da parte F? Nós estamos falando, né, daquelas decisões liminares, que são referidas início do latim, né, ou seja, no limiar da lite, né, oitiva da parte contrária, que nós chamamos de inaudita a outra parte, né, então, cujo contraditório é postergado. E ao falarmos de contraditório postergados, nós já temos uma previsão no Código de Processo Civil, que, se não me falha a memória, é o artigo 4º do CPC, que prevê, não é bem o 4º, não, mas vamos lá, é o artigo 9º, né, que prevê a expressa definição do princípio contraditório dentro das normas fundamentais do CPC. E lá no artigo 9º do CPC, fala claramente o seguinte, que não é possível proferir qualquer decisão sem que a outra parte seja ouvida, né? E esse é o princípio do contraditório, previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, mas que tem respaldo infraconstitucional também no artigo 9º do CPC. E lá fala o seguinte, né, no parágrafo único, fala o seguinte, que o disposto no artigo caput não significa a tutela provisória de urgência, tá? Então, quando a gente fala da primeira modalidade, que é a tutela provisória de urgência, nós estamos falando daquelas liminares com o objetivo de acautelar o direito da parte em função da possibilidade de perecimento desse direito ou mesmo de perecimento do exercício da jurisdição, que é o risco ao resultado útil da demanda. E nós temos também uma possibilidade de decisões dentro da tutela de evidência. E seriam aquelas hipóteses de ações rei-persecutórias, que depois eu vou falar para vocês, ou ainda naquelas hipóteses em que, ajuizada uma ação do autor, o autor já tem um precedente judicial favorável ao pedido dele. Então, se ele já possui um precedente judicial favorável àquele pedido, necessariamente, então, nós temos também a possibilidade de tutela de evidência liminar. E vamos lá que nós temos vários institutos, vários conceitos que eu tenho que ir explicando aqui no curso dessa aula. E eu acredito que nessa aula eu consiga demonstrar conceitos básicos, né, e a partir desses conceitos básicos nós possamos trabalhar já na próxima aula, né, na próxima videoconferência, o que nós chamamos de tutela provisória de urgência antecipatória. E na próxima ainda, a tutela provisória de urgência cautelar. Então, pelo menos eu vou ter que trabalhar os procedimentos dessas tutelas provisórias. Então, isso é muito importante, então, vocês têm que seguir. Além disso, tem uma previsão aqui nesse artigo 9º, tá, de uma decisão liminar referente a um procedimento especial que vocês ainda não estudaram, que é o procedimento de ações monitórias. E as ações monitórias, nós temos também o juiz expedindo mandado injuntivo de pagamento, né, tendo em vista a existência de um documento escrito sem força de título executivo, com alta probabilidade de reconhecimento do direito material, e por isso o juiz pode já referir em caráter liminar esse mandado injuntivo de pagamento. Então, isso está previsto lá no artigo 9º, inciso 3 do CPC, e também é previsto nos artigos 699, 700, 701 do CPC. Deixa eu só conferir aqui se é o 699. Não, é o artigo 700 e o 700 até o 702. Então, esse é o procedimento de ação monitória, mas que vocês vão estudá-lo depois, quando vocês estiverem estudando procedimentos especiais. Tá? Dito isso, a partir dessa ideia de provisória, nós temos que explicar ainda o seguinte. Então, eu já mostrei a mudança de denominação, né? No CPC de 73, nós tínhamos institutos que foram a origem legal, normativa, histórica da nossa provisória, que é o antigo processo cautelar, e ainda a tutela antecipatória, do antigo artigo 273 do CPC de 1973, né? E temos também dentro do artigo 273, do antigo CPC de 1973,
o que a gente chamava de tutela antecipada de parcela incontroversa da demanda. Tá? Esse instituto foi migrado para o novo CPC dentro da decisão parcial de julgamento parcial e antecipado de mérito. Mas isso é outro tópico da disciplina que nós vamos estudar posteriormente. Então, a partir da ideia, nós temos hoje em dia a tutela provisória. E a tutela provisória, ela se caracteriza, né, por 4 características. A primeira característica, né, é a que a gente chama da provisoriedade, que está embutida no nome dela. Quando a gente fala de provisoriedade, a provisoriedade nada mais é aquilo que eu mencionei para vocês. A decisão, ela vale, tá? A partir do momento que profere a decisão interlocutória definindo a tutela provisória total ou parcial, né, da pretensão da parte autora ou reconvinte, e ela vai valer durante um determinado período, da decisão interlocutória até a prolação da sentença. Interlocutória até a prolação da sentença. Então, ela tem esse tempo de ação. E nós sabemos que sobre ela não tem definitividade. E o que é a definitividade? A definitividade é o atributo da coisa julgada. Então, como não há coisa julgada sobre a tutela provisória, significa o seguinte, que ela vale durante esse período, tá? E ela pode ser alterada, modificada, inclusive revogada. E o próximo atributo da tutela provisória. Eu mostro para vocês no artigo 296 do CPC esse atributo da definitividade, tá? E ele é fundamento da revogabilidade. Então, quando a gente vai no artigo 296 do CPC, deixa eu puxar aqui minha tela para baixo, e aí agora eu posso colocar ele aqui, né? O artigo 296 do CPC, ele fala claramente que a tutela pode ser revogada, né? Ela pode ser modificada, desde que seja por fundamentada, tá claro, senhores? E ela pode ainda ser concedida durante o período de suspensão do processo, né? E por que ela pode ser concedida, que nem eu falei anteriormente para vocês em sala de aula? Porque não pode ser admissível dentro do ordenamento jurídico que em exercício da jurisdição, lesão ou ameaça de lesão a direito não possam ser tuteladas pelo ordenamento jurídico, né? Então, a jurisdição, ela o atributo da tutela e do acesso à jurisdição. E a partir dessa ideia de acesso à jurisdição, se eu tiver a possibilidade de dano ao direito que eu estou pleiteando na demanda ou de risco ao resultado útil do processo, necessariamente o juiz vai ter que impedir esse dano, a partir de uma ideia que a gente chama de poder geral de cautela. Tá claro? Então, o poder de cautela é a que dá origem ao Instituto da Tutela Provisória, porque esse poder geral de cautela, ele vai tutelar todas as pretensões da parte, impedindo perecimento de direito, risco ao processo e ainda vai permitir o quê? Reconhecimento de plano de pretensões que tenham altíssima probabilidade de reconhecimento de direito material. Então, a partir dessas ideias de poder geral de cautela e de provisoriedade, nós vamos para o segundo atributo. E o segundo atributo é aquele que eu mencionei para vocês, a revogabilidade. Então, quando a gente fala de revogabilidade, e aí já trabalhando o segundo atributo que eu falei para vocês, que é o atributo da revogabilidade, nós falamos que as decisões de tutela provisória podem ser modificadas, né, ou alteradas, podem ser revogadas, e aí vem o nome de revogabilidade, né, podem ser alteradas no curso do processo. Então, a gente fala o seguinte, que a previsão expressa desse dispositivo de revogabilidade, ele vai estar no artigo 298, né? Então, a gente fala aqui claramente no artigo 298 do CPC que
Na decisão que concede, nega, modifica ou revoga a tutela provisória, o juiz vai levar o seu convencimento de modo claro e preciso. Então, nós estamos isso é um fundamento básico, porque o juiz pode indeferir a tutela provisória, ele pode conceder a tutela provisória. E uma vez concedida a tutela provisória, durante o processo, ele pode revogar, ou seja, deixou de existirem os requisitos necessários da sua concessão, ou ele pode modificar. Isso significa que ele pode alterar aquela decisão que ele tinha concedido anteriormente por uma mais adequada tutela do direito das partes. E isso a partir do poder geral de cautela. Mas eu mostro para vocês que aplica-se o artigo 93, inciso 9 da Constituição da República, não é isso? Inciso 9 da Constituição da República, que toda e qualquer decisão do Poder Judiciário tem que ser fundamentada sob pena de nulidade. Então, não é simplesmente só a decisão provisória, só que uma previsão expressa no artigo 298 que a fundamentação tem que ser clara e precisa para a tutela provisória. Então, como toda decisão ela tem que ser fundamentada, mas quando a gente fala de tutela provisória, ela tem que apresentar uma fundamentação que respeite os atributos do artigo 489, parágrafo 1º, mas de maneira precisa, julgando exatamente a tutela provisória. E aí eu volto a falar para vocês, novamente, se houver modificação da situação fática das partes, porque a tutela é uma relação jurídica continuativa, o juiz, utilizando-se do poder geral de cautela, que está previsto no artigo 297 do CPC, ele pode alterar essa decisão e proferir uma decisão que modifique aquela tutela anteriormente concedida. Então, eu vou falar claramente para vocês. É muito comum, tá? Vocês podem achar que não, mas o juiz, em cognição sumária, no início da... Tá? Ele pode deferir a tutela provisória, tá? E depois do contraditório, da ampla defesa, e da ampla dilação probatória, em cognição exauriente, no momento de proferir a sentença, ele pode julgar improcedente do autor. Então, ele pode ter dado a tutela provisória no início da lide, e na hora que chega na fase da sentença, a sentença, ele, depois de analisar todos os elementos da causa, ele julga improcedente o pedido do autor e revoga a tutela provisória. Isso pode acontecer. E pode acontecer o inverso também, senhores. Como assim o inverso? Pode acontecer o fato de, no início da lide, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, pode indeferir a tutela provisória no início da lide, e depois, no curso do processo, ele vai lá e depois de ampla dilação probatória, ele julga procedente o pedido do autor e em sede de sentença, ele revisa a tutela provisória e concede a tutela provisória. Isso é uma técnica de sentença que foi criada na Justiça Federal, porque a sentença do juiz que defere, modifica, revoga a tutela provisória, ela vai ser apelável apenas no efeito devolutivo. Isso significa que a parte que tenha que cumprir a tutela provisória vai ter que cumprir a tutela provisória já de uma vez, mesmo que tenha apelado da sentença. Então, isso é uma técnica de outorga de efetividade à decisão final, com o objetivo de retirada do efeito suspensivo de apelação, que é geral, prevista no artigo 1012 do CPC. Tudo bem, dito isso, eu já mostro para vocês a grande diferença. A diferença é que, na decisão tutela provisória, nós teremos cognição sumária, também chamada de cognição superficial. E o que é a cognição superficial?
é aquela que é feita sem as devidas cautelas, sem a ampla dilação probatória e ainda sem o que nós chamamos de, às vezes, sem contraditória e ampla defesa. Então, a cognição superficial é aquela feita por cima, né, que não é exatamente a cognição profunda ou exauriente, que é aquela cognição que normalmente o juiz faz no momento da prolação da sentença e da análise dos itens constitutivos de uma sentença com resolução de mérito, que é aquela do artigo 487 do CPC. Então, esses são os elementos característicos, pelo menos a princípio, da tutela provisória. Relembrando, então, nós temos provisoriedade. 2, nós temos ainda a habilidade, e agora a gente vai para o 3, que é um dos atributos da teoria italiana, que é a que nós chamamos de instrumentalidade. Né? Então, quando a gente fala de instrumentalidade, né, que é o terceiro atributo da tutela provisória, ela parte de um pressuposto, uma teoria, que foi a teoria de Calamandrei, né? Piero Calamandrei. E quando falamos de Calamandrei, ele analisou, do processo cautelar, a teoria da instrumentalidade. E ele demonstra que, se o processo é chamado de direito instrumental, tá? O processo é um direito instrumental, porque a finalidade dele é simplesmente efetivar o direito material. A tutela provisória, vamos lá, vamos falar de tutela provisória, a antiga cautelar, ela se presta como instrumento, direito instrumental. Tá bom, minha gente? E aí ele pensava, pelo menos o Piero Calamandrei, falava do instrumento, porque nós tínhamos uma função asseguradora do exercício da jurisdição. E essa função asseguradora do exercício da jurisdição está dentro da teoria de Giuseppe Chiovenda. Então, Chiovenda foi o responsável por essa teoria. Por quê? A ação asseguradora do exercício da jurisdição. Então, o juiz, a partir do poder geral de cautela, ele tinha o dever, né, de assegurar que, posteriormente, a sua decisão seria efetiva. E, para isso, ele utilizava as técnicas do processo cautelar. Por sua vez, o Calamandrei, ele falava claramente, né, nós temos a tutela provisória não é um fim em si mesmo, né? A função é dar utilidade a outro processo ou a outro pedido denominado de pedido principal. Então, a tutela provisória não declara direito, mas assegura o exercício da futura declaração do direito, que vai ser efetivada, seja no conhecimento, seja no processo cautelar. Tá claro, gente? Então, a partir dessa ideia, né, do exercício da jurisdição, que nós temos o processo de conhecimento e o processo de execução, né, a tutela provisória, ela objetiva resguardar o exercício da jurisdição, seja no processo de conhecimento, seja no processo de execução. E a partir daí é que nós temos esse terceiro atributo, que é o atributo instrumentalidade. A partir daí, nós vamos para o quarto atributo, né, que é o quarto atributo, que é o atributo da autonomia. E essa autonomia, ela veio necessariamente da teoria de Carnelucci, né, a teoria de Carnelucci, né, que introduziu o processo cautelar como um processo chamado tertio genus, né, isso, um terceiro gênero de processo, e complementava o procedimento e o processo de execução com o processo cautelar. Só que o processo cautelar não existia no CPC, mas ele perdeu a sua autonomia porque ele deixa de ser por dependência ao processo principal. E a tutela provisória, hoje em dia, ela é proferida dentro dos autos do processo principal. Então, quando a gente fala disso, vocês têm que saber claramente que a tutela provisória, ela
não tem custas, né, quando ela é requerida em caráter incidente. Esse aqui é o artigo 295 do CPC, né, então ele fala claramente que se ela foi requerida incidentalmente, não tem custas, mas se ela for requerida em caráter antecedente, eu vou voltar a falar disso daqui a pouco, antecedente, ela vai ter o pagamento de custas prévias, tá? Mas o pedido principal será formulado nos mesmos autos do pedido de tutela provisória. O que significa isso? Significa o seguinte: se eu tenho o pedido principal tramitando normalmente e a parte, no curso desse pedido, formula um pedido de tutela provisória, né, necessariamente ele não vai ter que pagar custo, porque ele já pagou as custas prévias quando ele ajuizou o pedido principal na petição. Agora, quando ele formula pela primeira vez o pedido de tutela provisória, depois ele vai formular o pedido principal, tá? E ao formular o pedido principal, ele não vai ter que pagar novas custas, porque as custas da tutela provisória são as custas do pedido principal, já que o valor de causa do pedido de tutela provisória é exatamente o mesmo de causa do pedido principal. Mas aí eu mostro para vocês, porque na vigência de 73, o processo cautelar ele era manejado em autos próprios, tá? E depois o pedido principal era distribuído por dependência a esse processo principal, a esse processo cautelar, né? Agora, podia acontecer do processo principal estar em curso e ainda assim o pedido cautelar teria que ser distribuído por dependência do processo. Mas hoje em dia não é mais assim. Tudo é feito no mesmo processo, demonstra uma perda de autonomia com relação ao pedido principal, né? Mas isso não indica os atributos de autonomia previstos na doutrina. E por que não prejudica os atributos? Porque no artigo 310 do Código de Processo Civil, eu vou levar vocês ao artigo 310, a autonomia que era propugada pela doutrina italiana continua positivada no Código de Processo Civil. No artigo 310, ela fala o seguinte, claramente, que o indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido, nem influi no julgamento desse. Então, significa o seguinte, eu posso até formular o pedido de tutela provisória, perder na tutela provisória, tá claro, gente? E depois formular o pedido principal e ganhar o pedido principal. E por quê? Porque os requisitos de concessão, não é isso, da tutela provisória são diferentes do pedido de mérito. Como assim? Tá? Nós temos os requisitos totalmente diferentes. E esses requisitos falam claramente o seguinte, olha só, quando a gente fala de tutela cautelar, ou melhor, tutela, tem o nome completo, tutela provisória de urgência cautelar, os requisitos são dois, que são o fumus boni iuris, né, primeiro requisito, e o 2, que é o periculum in mora. Então, esses são os requisitos da tutela provisória de urgência cautelar, né? E os requisitos do direito material estão no direito material propriamente dito, ou seja, estariam no direito civil, no direito administrativo, que seria o direito tributário, que seria o direito material. Então, o pedido de mérito vai ser analisado a partir do preenchimento dos requisitos legais do direito material. Agora, quando a gente fala da provisória, né, de urgência cautelar, o fumus boni iuris e o periculum in mora são os requisitos próprios da tutela cautelar de urgência. E aí, necessariamente, nós temos o quê? O fumus boni iuris como a probabilidade do direito material e o periculum in mora, a probabilidade de dano ao direito
material ou mesmo ao risco ao resultado útil do processo. Então, esses requisitos, mesmo que seja uma fumaça de bom direito, eles são analisados em cognição superficial, que eu já falei para vocês, que é aquela cognição sumária, né? Que não é a cognição exauriente. Então, necessariamente, esses requisitos são diferentes. E por isso nós temos que, se por acaso for deferida ou deferida a tutela, ainda assim não quer dizer que você vá perder ou vá ganhar respectivamente o pedido de mérito, porque os requisitos são diferentes. E aí eu já adianto para vocês que quando nós falamos de tutela provisória de urgência antecipatória, né, os requisitos são diferentes. E os requisitos são a probabilidade do direito material, isso probabilidade em cognição, né? Nós temos ainda a possibilidade de dano ao direito material. E, finalmente, nós temos a reversibilidade da medida. E esses aqui são os 3 requisitos da tutela provisória de urgência antecipatória, que brevemente serão explicados para vocês, né? Talvez nessa aula ou em próxima aula, né? Além disso, então, nós temos outros requisitos da tutela de evidência, que depois eu vou mostrar para vocês. Só que eu volto no artigo 310 e falo uma coisa básica para vocês. O artigo 487, inciso 2 do CPC, autoriza a análise, inclusive ex ofício, tá, da prescrição e da decadência, que são institutos de direito material, né, sendo que a prescrição é a perda da pretensão e a decadência é a caducidade do direito material. Quando nós falamos de prescrição e decadência, a prescrição e decadência também podem ser apreciadas em grau de tutela provisória. E se forem apreciadas em tutela provisória, a prescrição e decadência, nós temos que essa prescrição e decadência, uma vez declaradas no julgamento da tutela provisória, elas vão obstar o ajuizamento do pedido principal, formulação do pedido principal. E por que elas vão obstar essa formulação do pedido principal? Porque vai haver a extinção, não é isso, do processo com resolução de mérito, não é isso? E passado o prazo dessa decisão, que vai ser uma decisão definitiva, né, nós vamos ter, passado o prazo de recurso, após o prazo de recurso, será o que nós chamamos de coisa julgada material, e essa coisa julgada vai obstar a renovação do pedido, porque ela produz efeitos endógenos e exógenos, né? Então, ela impede de nova ação com o mesmo pedido. Ah, mas aí vocês vão falar, professor, a partir da identidade tríplice do direito de ação, não seria o mesmo pedido, apesar de ter as mesmas partes, ter o mesmo pedido, às vezes, a causa de pedido vai ser diferente. Mas o pedido antecipatório prescrito e havendo prescrição ou decadência do pedido antecipatório, necessariamente também haveria né, da causa de pedido diferente para se formular um pedido antecipatório. Então, cuidado com isso, porque a prescrição e decadência seria uma exceção em que, dentro do Código de Processo Civil, nós vemos o quê? Que a provisória, ela também obstaria a formulação do pedido principal. Por quê? O pedido principal estaria prescrito ou haveria caducidade desse pedido principal. Então, isso é importante saberem dentro da matéria, né? E essas são as 4 características da tutela provisória. Então, repetindo, primeira característica, provisoriedade, daí vem o nome tutela provisória, revogabilidade, que é a possibilidade de ação dessa decisão
no curso do processo. Nós temos a instrumentalidade, que o processo não é um fim em si mesmo, então nós temos a teoria da instrumentalidade das formas, e finalmente nós temos a autonomia prevista no artigo 310, e aí, a partir daí, nós temos as 4 características da tutela provisória. E essas características valem para a tutela provisória de urgência, para a tutela provisória de evidência, e ainda valem para a tutela provisória de urgência cautelar e para a provisória de urgência antecipatória. Tá? Então, são todos esses pontos inerentes à tutela provisória. A partir daí, eu tenho ainda que ensinar para vocês alguns conceitos relevantes relacionados com a tutela provisória antes da gente adentrar na segunda parte, que seria a explicitação dos procedimentos de tutela provisória de urgência, cautelar, antecipatória e a tutela provisória de evidência. Então, e aí a gente vem já para o artigo 294 do CPC, né, que traz o primeiro artigo relacionado com a tutela provisória, e ele já diferencia necessariamente os tipos de tutela provisória. Né? Então, vamos lá. Dentro do CPC, no artigo 294, nós temos a primeira subdivisão. E essa primeira subdivisão é a diferença entre a tutela provisória de urgência e a tutela provisória de evidência. Eu já falei aqui para vocês, basicamente, no início da exposição, qual é a diferença entre elas. Mas eu vou repetir para efeitos de aplicação. Quando nós falamos de tutela provisória de urgência, nós temos o atributo premência, não é isso? Premência na tutela jurisdicional. E o que é a premência na tutela jurisdicional? Né? A gente poderia atribuir isso, seja como veículo in mora, né? Veículo in mora, né? É a necessidade de uma decisão acautelar o processo, ou seja, a gente chamaria isso aqui de risco ao resultado útil da demanda, e aí eu posso dar vários exemplos, né, de premissa. Por exemplo, uma testemunha-chave que está falecendo, que ela está em estágio terminal, uma doença gravíssima, e ela precisa ser ouvida antes mesmo de se chegar na fase instrutória do processo, e aí o juiz vem e defere a oitiva daquela testemunha em produção antecipada de prova. Isso seria uma forma de acautelar o processo de conhecimento. Ou mesmo, eu preciso fazer reparos urgentes num motor de veículo, ou de um avião, ou de uma aeronave, ou de um carro, e eu preciso fazer uma prova pericial de engenharia mecânica na maior brevidade possível, só que o veículo está parado e eu não posso utilizá-lo porque eu não tenho feito os reparos. Então, antes de consertar o veículo, eu tenho que fazer a prova pericial de engenharia mecânica. Esse seria o outro exemplo clássico, né, de perigo in mora e de produção antecipada de prova para resguardar a produção de prova no processo de conhecimento. Eu posso dar mais um exemplo. Eu tenho um título executivo judicial, extrajudicial, não vencido, como, por exemplo, uma nota probatória, e o devedor desse título, ele está dilapidando o patrimônio dele, sem deixar bens passíveis de penhora no futuro processo de execução. Se isso acontece, então aí nós temos o quê? A possibilidade dessa produção antecipada, desse arresto cautelar na maior brevidade possível. Então o juiz vai lá, bloqueia o patrimônio dele para assegurar o futuro processo de execução. Tá? E esses são exemplos de perigo in mora, tudo bem? Que é a urgência, né? Necessariamente, pelo menos na doutrina clássica, a jurisprudência é muito reticente em fazer essa diferenciação. Esse seria um requisito da tutela provisória de cautelar. Então, perigo in mora para tutela cautelar. Quando nós
ainda de urgência ou premência na tutela jurisdicional, nós temos outra possibilidade, que é a possibilidade ou a probabilidade de dano ao direito material. Então, quando a gente fala dessa probabilidade de dano ao direito material, nós temos que seria o direito material que eu estou pedindo com a pretensão, ele vai perecer se não houver uma decisão judicial que evite o perecimento desse direito imediatamente. Seria, por exemplo, uma ação de medicamento, especialmente hoje em dia em casos de coronavírus, né? Que a pessoa está pedindo um medicamento, ou melhor, você que precisa para vocês, uma internação, tá bom? Aí ele pede uma internação. Só que nós já estamos com 100% das vagas de leitos ocupadas, né? E se isso acontece nesse momento e a parte pede uma internação, ele vai ajuizar uma ação falando, olha, eu não tenho leito para mim. O juiz vai lá e concede a decisão de tutela antecipatória. Concede a tutela antecipatória, o Estado vai ter que implementar um leito a mais para aquela pessoa. Só que a gente tem esse problema imediato. Não tem leitos, e nós estamos vendo o que está acontecendo hoje em dia. Decisões de tutela provisória de antecipatória para internação de pessoas com Covid-19 e podemos sem condição de efetivar aquela internação. Por quê? Porque não existe mais leitos. Ah, mas o hospital de campanha foi criado, tá? No momento que todos os leitos do SUS estão ocupados, a gente perde a efetividade da decisão de um juiz, né? Porque não tem como implementar, não tem como comprar outro respirador no mercado internacional, porque é matéria escassa, né? Então, eu estou mostrando para vocês que às vezes, ou pelo menos hoje em dia, em época de isolamento, ou que eles estão chamando na mídia de quarentena, não é uma quarentena, mas é um isolamento. O isolamento ele existe com o objetivo de que o Sistema Único de Saúde eles implementem essa como se diz, esse atendimento universal à população. Então, o Covid, por si, não é uma doença extremamente grave em matéria de mortalidade, mas ela é desestruturante. Então, assim, o que eu estou mostrando para vocês é que, de fato, nós temos o requisito urgência. E quando a gente fala desse requisito urgência, nós estamos falando de tutela provisória de urgência antecipatória. E eu vou mostrar a diferença para vocês entre uma e outra. O que eu estou mostrando para vocês aqui neste momento, e antes de entrar nos requisitos propriamente dito, que eu já tenho um aluno falando que o fumus boniuris e o periculum in mora seriam requisitos às duas tutelas. Calma, isso é um posicionamento jurisprudencial. A gente tem o fumus boniuris como requisito comum da tutela provisória de urgência antecipatória, quanto para a tutela provisória de urgência cautelar. Mas eu consigo ainda, utilizando a teoria clássica, tá, Tiago, a diferença entre os requisitos da urgência e não os requisitos de probabilidade de direito ou fumus boniuris, tá bom? Então, sim, existe uma uniformidade num dos requisitos, mas para mim, Magno, ainda existe diferença nos requisitos de urgência. Então, se eu tenho risco ao resultado útil do processo, eu tenho tutela cautelar. Se eu tenho risco ou possibilidade de dano ao direito, eu tenho tutela antecipatória. Então, eu consigo diferenciar os requisitos, e isso é importante para vocês entenderem a diferença entre a antecipatória e a cautelar. Então, isso é nada mais, nada menos que um atributo pedagógico didático para vocês conseguirem diferenciar daqui a pouco a diferença entre tutela antecipatória e a tutela cautelar. Tá bom? Então, mas eu estou aqui no artigo 294. Então, a tutela provisória pode se fundamentar em urgência, a urgência que é a premissa da decisão, ou em evidência. Então, quando a gente fala de tutela provisória de evidência,
eu não tenho mais o atributo de urgência. Então, ela é sem urgência. O que nós temos é alta probabilidade de reconhecimento do direito material. E essa alta probabilidade, ela pode se dar em 3 casos, né, que depois eu vou falar posteriormente para vocês. O primeiro caso é manifesto, propósito, protelatório da defesa, ou seja, a postergar a futura decisão de mérito, ela não quer uma decisão de mérito imediata, né? Próximo, você pode ter em ações repersecutórias, não é isso? Repersecutórias fundadas em contrato de depósito. Então, nós estamos falando da alienação fiduciária em garantia, né? E, finalmente, nós podemos ter a tutela de evidência quando o pedido do autor coincide com precedente judicial de tribunais. Então, quando a gente fala desse precedente judicial de tribunais, nós estamos falando decisão de recurso coletivo de tribunais superiores, súmulas de tribunais superiores ou do próprio tribunal, né? Nós temos decisões de RDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou ainda decisões de assunção de competência como fundamento do pedido do autor. Se o pedido do autor coincide com esse precedente, nós temos a tutela de evidência. Então, eu estou demonstrando que o artigo 294, não é isso? Nós temos essa diferenciação entre um e outro. E ainda no artigo 294, nós temos ainda no parágrafo único uma diferença básica que eu já explicitei aqui para vocês, que é CPC, artigo 294, parágrafo único, que a tutela antecipatória pode ser em caráter antecedente, ou seja, formulada antes do pedido principal, e seriam aqueles casos em que, tá, o autor da tutela provisória só pede a tutela provisória e não na petição inicial, e não formula o pedido principal na petição inicial, tá? Então, ele não formula. Nós temos a possibilidade de eu formular o pedido principal e, simultaneamente, requerer a tutela provisória, e aí, nesse caso, ela deve ser antecedente, tá claro? Então, em caráter antecedente, o pedido de tutela provisória é formulado antes do pedido principal, sem qualquer formulação de pedido principal. E aí, pode ser ainda em caráter incidente, isso, quando o pleito de tutela provisória é simultâneo ao pedido principal, ou ainda é formulado após o pedido principal, ou seja, no curso do procedimento. Então, isso seriam os 2 conceitos básicos entre tutela provisória antecedente e tutela provisória incidente. E aí eu falo para vocês o seguinte, repito, tá? CPC, artigo 205. Se a tutela provisória é incidente, você não paga custas processuais para elas. Por quê? Porque você já pagou as custas prévias quando você formulou o pedido principal. Agora, quando você ajuiza um pedido de tutela provisória antecedente, você já recolhe as custas do processo principal no pedido de provisória antecedente. A gente, é assim que seria feito. Bom, senhores, então, muita atenção com isso.
Além disso, senhores, tá? Eu tenho os requisitos básicos das tutelas provisórias. Mas eu vou falar esses requisitos a posteriori. Tá claro, gente? Quando eu falar dos procedimentos de tutela. Ou quando eu falar de cada uma delas. Mas vamos para frente. Temos, então, presta atenção. Vamos lá. A tutela provisória de urgência, ela pode ser antecipatória. Mais um conceito básico, claro. Tutela provisória de urgência antecipatória. E esse pedido de tutela provisória de urgência antecipatória ocorre quando existe uma coincidência entre o pedido principal e o pedido de tutela provisória. Então, quando a gente fala dessa coincidência, eu estou falando, por exemplo, eu ajuizo uma ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em função de negativação indevida de nome no SPC, Serasa e cartório de protestos. E ainda, o que mais que eu faço? Eu formulo ainda um pedido de excluir o meu nome do SPC, Serasa e do cartório de protestos provisoriamente, antes da sentença final. Então, eu mostro para vocês que eu tenho um pedido definitivo de exclusão do nome dos cartórios restritivos ou dos cadastros restritivos de crédito, e eu tenho um pedido de tutela provisória que é exatamente o mesmo. Se eu tenho essa hipótese, eu tenho uma tutela provisória de urgência antecipatória. Tá claro, gente? Além disso, aquele caso de medicamento pelo coincidência de tutela provisória de urgência antecipatória. Além desse caso, pedido de internação compulsória no SUS, tá? Em função de Covid-19, coincidência dos pedidos. Tá bom, senhores? E isso tudo tem que ser formulado de urgência. E aí o juiz vai apreciar esse pedido em caráter liminar. Tá bom, senhores? Quando a gente fala de tutela provisória de urgência cautelar, que essa foi a pergunta do Marchetti, no nosso chat, tá? A tutela provisória cautelar, ela objetiva assegurar o exercício da jurisdição. Ou seja, vamos lá, nos termos da lei, ou seja, ela evita o risco ao resultado útil da demanda. Claro, gente? Então, seria isso. E a gente consegue verificar essa diferença básica, tá? A partir, né, da teoria de Chiovenda de ação asseguradora e da teoria de Calamandrei de instrumentalidade do processo cautelar. Ou seja, instrumento do instrumento. Ele não é um fim em si mesmo, né? Então, quando a gente fala desses dois atributos, o processo ele vai ser protegido. Então, nós estamos falando que a tutela cautelar protege a existência do processo de conhecimento ou de execução. E eu já dei exemplos de arresto cautelar, produção antecipada de prova, tá? Que são exemplos de tutela provisória de urgência cautelar. Tá claro, gente? Então, notem que na tutela provisória de urgência cautelar, o pedido cautelar não coincide com o pedido principal. Então, ou seja, ouvir uma testemunha numa ação de indenização não quer dizer o pedido principal. A ação de indenização é a recebimento da pecúnia em função do ato ilícito, né? Então, quando eu falo lá, não, eu quero bloquear o patrimônio, evitar a alienação desse bem antes do processo de execução, eu estou fazendo um arresto cautelar com o objetivo de evitar a dilapidação do patrimônio do devedor. E essa dilapidação, ela é temática dentro de um processo de execução, porque vai gerar o quê? A vicissitude do processo de execução.
Se eu não tiver bens passíveis de penhora, eu não vou receber dinheiro. E o processo de execução, ele objetiva o dinheiro, propriamente dito, senhores. Então, esses são os atributos básicos, né? E a diferença entre a tutela provisória de urgência cautelar e a antecipatória, né? Além disso, nós temos o quê? Uma previsão importante do processo cautelar, tá? Ou da tutela provisória, que é a do artigo 299, que prevê a competência de tutela de urgência. Antes de passar para isso, senhores, a diferença entre a tutela cautelar e a tutela antecipatória estariam, a meu ver, dentro do artigo 300 do Código de Processo Civil. E lá no artigo 300 do CPC, lá claramente os atributos e os requisitos da tutela provisória de urgência. Tudo bem? E quando a gente vai no 311, o 311 do CPC, ele traz os requisitos da tutela de evidência. Tá claro, gente? Então, o CPC, artigo 311, traz os requisitos da tutela de evidência. Então, eu mostrei isso para vocês e já trabalhei implicitamente dentro da nossa videoconferência aqui. Agora, antes de ir para frente, e agora eu fiz a primeira diferenciação entre tutela de evidência, tutela de urgência, nós falamos ainda entre quais são os atributos. Então, o que é a tutela de urgência, o que é a tutela de evidência? Nós falamos o que é a tutela provisória antecedente, o que é a tutela provisória incidente. Nós temos ainda que falar para vocês o atributo de competência do processo da tutela provisória. E a tutela provisória, ela é sempre formulada ao juiz competente para o conhecimento da causa. Sempre formulada. E esse artigo que prevê a competência para conhecer e julgar a tutela provisória, ele está previsto no artigo 299 do Código de Processo Civil. E lá fala claramente o seguinte, tá? Quando a gente fala de tutela provisória, ela vai ser referida ao juiz da causa, né? Quando antecedente, e antecedente ao juiz competente para conhecer do pedido principal. Isso significa claramente o seguinte, espera aí, se eu estou ajuizando uma cautelar de arresto de bens, eu vou ajuizar essa cautelar, ou esse pedido de tutela provisória de urgência cautelar de arresto de bens, diretamente no juiz competente para conhecer do processo de execução autônoma. Então, vai na mesma passível que vai conhecer da execução autônoma. Belo Horizonte, 24ª passível. Tá? Agora, quando a gente vai formular, se eu, por exemplo, formular a primeira execução, eu vou ajuizar na 24ª vara civil, óbvio, perfeito, né? E eu fico sabendo que o devedor está vendendo os bens dele antes mesmo dele ser citado no processo de execução. Meu pedido de arresto cautelar vai ser formulado também, tá, na 24ª vara civil. Então, isso é assim. Vocês têm que analisar a competência para o pedido principal para formular a tutela provisória de urgência antecedente. Se eu já tenho o pedido principal formulado, eu peticiono dentro dos autos do processo, tenho o pedido principal e requeiro a tutela provisória de urgência incidente. E por isso ela não tem custas processuais. Tá bom? O que mais chama atenção aqui, senhores, seriam as competências em caso de recurso. Tá? E a competência para a tutela provisória, ela pertence ao relator do processo. Então, lá no artigo 932, inciso 2 do CPC, lá fala quem é o juiz competente para conhecer da tutela de urgência. Então, nós estamos no CPC, inciso 2 do artigo 932, tá? E lá vai falar o seguinte, cabe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, tá bom? Então, vamos supor que o processo esteja em grau de apelação tramitando no Tribunal do Estado ou no Tribunal Regional Federal daquela região. Se a apelação está tramitando lá e eu preciso formular um pedido de tutela provisória
urgência cautelar ou antecipatório incidente, eu vou fazer uma petição diretamente ao relator. E é o relator que vai apreciar. Tá claro, senhores? Porque aí vai aplicar o parágrafo único. Ressalvada a disposição especial, ação de competência originária de tribunal, no PCO, no processo de competência originária, e nos recursos de tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para conhecer do mérito do recurso. É essa, basicamente. Tá? Nós só temos algumas exceções, e a exceção básica, ela está prevista em súmula de tribunais superiores. Tá? E essa súmula prevê o seguinte, que se por acaso, tá? Juízo de admissibilidade, recurso especial e extraordinário, ainda não tiverem sido feitos pelo vice-presidente ou presidente do tribunal de origem, então a tutela provisória tem que ser formulada direto ao vice-presidente ou presidente do tribunal de origem. Agora, se o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário já foram feitos e eles foram positivos, remetendo os autos para o Tribunal Superior, o pedido de tutela provisória de urgência vai ser formulado diretamente ao relator do recurso ou do extraordinário. Vocês entenderam isso? Então, sem juízo de admissibilidade, perante a presidência ou vice-presidente do tribunal, ACO. Com juízo de admissibilidade positivo, tá, diretamente ao superior. E isso demonstra que o mesmo juiz competente para o julgamento do processo ou do recurso é o competente para conhecer da tutela provisória. Além desses requisitos, nós temos que falar ainda mais um elemento, que é, hoje, muito importante, o que nós chamamos de poder geral de cautela, que eu já antecipei para vocês, com previsão normativa no artigo 297, né? E no artigo 297 nós temos o seguinte: cabe ao juiz, ao magistrado, em qualquer grau de jurisdição, apreciar a tutela provisória, né? Mas ele vai ter que definir as medidas mais adequadas à efetivação da tutela provisória. E significa que existe, na prática, o que nós chamamos de fungibilidade de tutelas provisórias. Por quê? Se a parte requerer como antecipatória uma cautelar, o juiz pode converter a pretensão antecipatória em cautelar. E alguns falam que não haveria mais fungibilidade recíproca, mas a partir da fungibilidade ou do poder geral de cautela, você pode chegar e falar, olha, tutela cautelar e juiz antecipatório. Seria uma possibilidade. A fungibilidade, ela existe para as hipóteses de dúvida objetiva, não é isso? Ou mesmo para modificação da situação fática, que a gente chama de relação jurídica continuativa. Essas situações fáticas separadas, o juiz pode olhar o caso e, de fato, definir uma medida diferente daquela pedida pela parte. E alguns falam ainda, tá, que é possível o juiz definir, inclusive, tutela cautelar de ofício em alguns processos, quando ela é uma tutela provisória incidente. Então, nós temos essa possibilidade. É claro que nós temos limites, né? E esses limites são previstos tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Primeiro, esses limites estão atrelados à necessidade da tutela. O juiz vai conceder a tutela de ofício se de fato houver essa necessidade. Essa tutela provisória pode ser satisfativa. E o que significaria satisfatividade? Que ela se efetiva por si só, ou seja, ela é irreversível. Então, ela coincide com o pedido principal e não vai ser possível devolver as partes ao estado anterior. Além disso, nós temos o quê? A impossibilidade de alteração de registros públicos, porque isso envolve satisfatividade plena, né? Ou seja, não é possível fazer cancelamento de hipoteca, matrículas imobiliárias,
né, de maneira definitiva, o que não coincide com o protesto contra alienação de bens, tá? Que essa é uma cautelar típica prevista em lei. E nós temos ainda o quê? A inviabilidade de entrega de bens, contratos de compra e venda, tá? Então, nós estamos falando que a tutela provisória se reveste de definitividade, né? Ou seja, ela deixa de ser provisória, isso envolve a tutela provisória satisfativa, tá? E esses são os limites ao poder geral de cautela, tá claro, gente? Finalmente, para a gente terminar a nossa aula de hoje, tá? Eu tenho que explicar para vocês o conceito de medida liminar no processo civil. Medida liminar no processo civil. Medida liminar é gênero, tá? E dentro do gênero medida liminar, nós temos várias subespécies. Essa liminar, ela seria toda e qualquer decisão proferida inaudita oral parte, ou seja, sem a oitiva da parte ré, né, sem o contraditório, porque aí o contraditório ele é postergado, dilatado, né? Porque a intervenção da outra parte pode frustrar a ativação da medida. O Supremo já decidiu pela constitucionalidade das medidas liminares, tá? Mas essas medidas liminares são restringidas pela teoria neo-institucionalista do processo, porque elas só poderiam ser emitidas para a teoria neo-institucionalista para efetivar o quê? Direitos fundamentais. No entanto, senhores, posso falar para vocês que esse conceito de medida proferida inaudita a outra parte, tá? É para processualista. E por quê? Porque existe uma confusão de liminares específicas em procedimentos judiciais. Por exemplo, em reintegração de posse, manutenção de posse, nós temos liminares específicas. Nós temos ainda, em ação de alimentos, uma liminar específica de alimentos provisórios, né? Nós temos liminar específica em mandado de segurança na Lei 12.003, que seria uma liminar específica. Mas, quando a gente fala de medida liminar, é aquela que deriva do poder geral de cautela, propriamente dito. Tá claro, senhores? Então, toda e qualquer decisão proferida inaudita parte. E ela está prevista expressamente no Código de Processo Civil. Se não me falha a memória, vai estar lá também. Deixa eu ver. Onde está isso aqui? Liminar. Segundo do artigo 300, que eu já citei para vocês, né? E esse artigo 300 do CPC, artigo 300 do CPC, que traz os requisitos, traz também a possibilidade de medida liminar, tá? Então, se o juiz profere uma decisão de tutela provisória sem marcar audiência de justificação, sem citar a parte contrária, ele está proferindo uma medida, uma decisão liminar, tá? Então, hoje, senhores, apresentamos os conceitos básicos de tutela provisória, né? Apresentamos em artigos 294 até o 299 e introduzimos os requisitos da tutela provisória de urgência cautelar, que estão previstos no artigo 300, da tutela provisória de urgência antecipatória, que está também no artigo 300, e da tutela provisória de evidência, que está no artigo 311. Eu vou me colocar à disposição aqui para os presentes em sala, para responder as perguntas agora. E com isso, termino a nossa gravação. E eu peço a todos que se cuidem durante o período de isolamento. Um abraço a todos e até mais.